Alô, você que quer aprender CAD. Vamos continuar o nosso tutorial no programa SolidWorks. Vamos fazer agora o detalhamento deste mancal. Então tenho aqui o conjunto completo. Está todo montado o conjunto. Eu tenho aqui o desenho em 2D feito no SolidWorks. Nós vamos fazer este desenho agora. Colocar aqui os desenhos, a lista de peças e mais peças aqui que compõem esse subconjunto. Então o nome aqui é mancal mais shaft assembly. Eu tenho aqui o PDF para você fazer e acompanhar o tutorial. Está todo detalhado aqui, todas as peças. Este PDF você baixa aqui na descrição do canal. Então no vídeo que você está assistindo, você clica aqui em mostrar mais. E você tem aqui o arquivo em PDF para baixar através do Drive Google. E tem também aqui arquivos de peças, dependendo do que nós estivermos fazendo aqui no momento. E tem vídeos para você praticar mais o SolidWorks. Tem os vídeos aqui do Centrifugal Fan e tem vídeos aqui de peças. Vamos voltar para o Solid. E vamos começar o nosso tutorial. Estou com o meu subconjunto aberto, o subconjunto mancal mais shaft assembly. Vamos ver aqui no PDF. Então eu vou começar aqui um desenho novo, uma folha de desenho no formato A2. Vamos voltar para o Solid. Eu vou clicar aqui em Novo, em New, ou eu posso clicar aqui em Home, vem a janela aqui de Welcome. Eu posso clicar aqui no Drawing e começar também. Pode ser desta maneira. Vou clicar em Drawing. Vou selecionar aqui A2 ISO e vou dar OK. Então ele abre para mim uma folha no formato aqui A2. Está sem nada escrito aqui. A hora que eu colocar a primeira peça vai assumir o nome desta peça. E aqui ele dá a mensagem para escolher o modelo para colocar na tela. Então vou clicar aqui para ajustar na tela. E aqui já vem para mim colocar de alguma maneira o desenho. Eu vou fechar a janela. E a primeira coisa que eu vou fazer aqui, eu vou salvar a peça, salvar o desenho. Então antes de colocar a peça, eu vou clicar em Save. Está aqui na nossa pasta de trabalho, eu vou entrar com o nome. Então aqui é mancal, espaço, mais, shaft, assembly. E eu vou dar salvar. Ele assume aqui a extensão de desenho do SolidWorks, não preciso colocar. Então aqui entrou o nome da peça, ó, está aqui. Aqui está o nome da peça, ó, mancal shaft assembly, ficou maior do que o espaço. Então aqui na folha eu vou clicar com o botão direito e vou clicar aqui Edit Sheet Format. Então eu vou editar o formato do desenho. Estou na legenda aqui, vou editar aqui. Então vou clicar aqui duas vezes no texto. Ele seleciona para mim e mostra a barra aqui de formato. Então eu posso mudar o texto, o tamanho, o que eu quiser aqui. Eu vou mudar aqui o tamanho e vou colocar aqui 14. Então 14 aqui ele está cabendo aqui dentro, ó, o espaço. Vou clicar fora e vou clicar no texto e puxar aqui um pouco para baixo. Então está arrumado o texto. Feito isso, eu vou entrar com o nome do desenhista aqui, ó. Então eu passo aqui, dou 2 cliques aqui dentro. Ele abre a janela para mim de texto, eu vou clicar aqui e entrar com o nome, ó. Então coloque aí seu nome se quiser. Então está colocado o nome, eu vou clicar no vazio. O nome também ficou um pouco maior, eu vou clicar 2 vezes. Ele selecionou todo o texto, eu vou entrar aqui com 5, Enter. Vou clicar no vazio, eu vou puxar aqui, clicar no nome, puxar um pouco para baixo. E clicar no vazio. Então eu editei aqui o nome do desenho. Poderia ser número, né? Depende do que você usar aí na sua empresa. E o meu nome. Agora eu vou fechar aqui a edição do formato. Pode ser aqui, pode ser com o botão direito. E fechar aqui também, ó, Edit Sheet. Então ficou correto agora o nome. Eu vou clicar aqui para ajustar a folha. E está salvo aqui o nome da peça, ó. Eu vou clicar aqui para salvar o que nós fizemos. Então vou clicar em Save. Eu vou fazer aqui a colocação das vistas. Então eu vou fazer de uma maneira. Tem várias maneiras para fazer o desenho aqui na folha. Eu vou fazer de uma. Então eu vou clicar aqui em View Layout. Vou clicar aqui em Model View. Então ele abre a janela para mim em Model View.
a peça que está aberta, ó, nós temos aqui um window, eu estou aqui com o mancal aberto. Então ele aparece aqui na janela de parte assembly para inserir. Senão eu poderia clicar aqui e procurar a peça também. Então aqui neste caso eu vou clicar aqui, selecionar e vou clicar aqui em Next. Então eu venho para a tela com o desenho. E aqui eu seleciono a vista que eu quero. Do jeito que está vai ser uma vista só, não está marcado aqui, ó. Então eu vou clicar aqui e colocar a minha peça. Então ele veio desta maneira, essa vista que está selecionada. Eu posso clicar aqui e mudar a vista. É uma maneira de colocar a peça. Então eu vou confirmar aqui. Só que eu não vou fazer assim, eu vou clicar aqui e vou deletar, clicar com o botão direito e vou delete. Vou dar yes. Eu vou vir aqui do lado, clicar aqui no View Palette, expandir a janela. Eu tenho aqui as peças que estão abertas na tela. Só tem o mancal por enquanto. Então vou selecionar. Ele já atualiza aqui para a minha vista. Ou eu posso clicar aqui para dar um refresh, para atualizar as vistas na janela aqui. E aqui eu vou pegar uma vista que interessa. Eu não tenho aqui a vista de cima do jeito que eu quero. Então vou clicar aqui nesta vista Right. Vou clicar, segurar e arrastar para a tela e soltar. Então eu coloquei a primeira vista. Ó. Eu vou continuar aqui colocando vista. Eu vou fechar aqui o Drawing View. Eu quero uma vista olhando de cima. Então vou clicar no vazio. Vou clicar aqui em Project View. Eu vou selecionar esta vista e vou vir para baixo, ó, ou para cima, tanto faz. O modo que você quiser. Então aqui vou deixar aqui para baixo, dar um clique. Eu vou clicar aqui, fechar o Project View. Eu vou vir aqui em Sheet, clicar com o botão direito, clicar em Propriedades. Então aqui está no terceiro ângulo a projeção, eu vou mudar para primeiro ângulo. E vou dar Aplicar as alterações. Então aqui ficou uma vista superior, é isso que eu quero. Eu vou clicar aqui e vou apagar esta vista, clicar com o botão direito, clicar em Delete, clicar em Yes. Então é esta vista que eu quero. Vou clicar e arrastar, deixar aqui. Agora eu vou começar a trabalhar nesta vista. Eu selecionei a vista, ele abriu a janela aqui de Drawing View 2. Aqui eu tenho o modo como eu quero projetar esta vista. Então aqui está Hidden Lines Removed. Eu vou clicar aqui, ele vai mostrar as linhas tracejadas. Vamos aproximar. Então está desta maneira. Aqui eu controlo a visualização que eu quero da peça. Ou com shade, ou com shade sombreado. Eu vou deixar aqui Hidden Line Removed. A qualidade aqui você escolhe, ó, alta qualidade. A escala está aqui 1:5. Essa escala aqui eu vou usar. Então 1:5 está bom para mim. O formato aqui é 2. Vai ter várias vistas aqui, vai encher a folha. Então esta é uma maneira de colocar. Eu coloquei uma vista, projetei para chegar na vista que eu quero, porque eu não tenho a vista aqui na tela. Essa vista deste jeito que eu quero. Não tenho pronto aqui no View Palette. Eu vou clicar aqui em confirmar a vista. Vou clicar aqui no vazio para esconder o View Palette. Eu vou aproximar aqui e vou ajustar um pouco melhor. Deixar aqui embaixo. Agora eu vou fazer aqui de acordo com o PDF. Vamos aqui abaixar. Eu vou fazer essa vista de corte. Vamos voltar para o Solid. Então vou fechar o Draw View 2. Eu vou vir aqui em View Layout. Eu tenho aqui Section View. Vou clicar em Section View. Aparece aqui a linha de corte para colocar. Ó. Então, assistente de seção. Então, eu vou mudar aqui o modo como eu quero. Eu quero para baixo, ó, horizontal. Então, mudou a linha de corte. Eu vou vir aqui no desenho e vou clicar aqui onde eu quero colocar a linha de corte. Ó. Então, aqui ele já pega aqui para mim o centro. Ó. Se eu ficar aqui, ele já vai pegar. Então, eu vou dar um clique aqui para colocar a linha de corte. Confirmar. Ele sai aqui com a vista de corte, está saindo aqui comigo. Eu vou selecionar aqui as peças que o corte não vai pegar. Então está aqui, ó, Section Scope. Então os componentes que eu selecionar aqui vai ser excluído da vista de corte. Então eu vou aproximar aqui, eu vou clicar aqui no eixo. Ele coloca o eixo aqui para mim. Eu vou clicar na chaveta. Ele pegou a chaveta. Eu vou clicar aqui no parafuso. E vou clicar aqui na arruela de pressão. Vou vir aqui do outro lado e vou selecionar aqui a outra chaveta. Vou clicar aqui na chaveta. E vou dar OK. Então ele selecionou todas as peças que não vai entrar no corte. Vou dar OK.
Agora eu saio com a vista de corte, ó, está saindo. Então vou levar para cima e vou dar um clique aqui onde eu quero colocar a minha vista. Então está desta maneira a minha vista. As peças que eu tirei do corte estão assim, ó, não passam no corte. Eu vou clicar aqui para ajustar na tela e vou salvar até o momento. Então aqui a minha vista está desta maneira. Ele já coloca aqui a achura na peça. Eu preciso aqui arrumar a chaveta, alinhar, né? Está fora de alinhamento, não está pegando no corte. Ele coloca aqui a linha de corte. Eu posso aqui mudar a direção, ó, clicar em Flip Direction. Então ele vai alterar aqui a vista. Se você precisar, você clica. Eu vou voltar para anterior, clicar novamente. A seção de vista aqui também eu tenho todos os ajustes que eu posso fazer aqui da vista. Posso também mudar aqui a Display Estilo. E posso mudar a escala aqui. Se eu desmarcar aqui, eu posso entrar aqui com a escala que eu quiser. Então vou deixar aqui Use Scale do jeito que estava. E vou clicar aqui para confirmar a Section View. Então está desta maneira. Ó. Está passando a linha de corte aqui, deste jeito. Eu vou deixar aqui só o símbolo aqui na ponta. Ó. Então vou vir aqui em Options. Vou clicar em Options. Vou vir aqui em Document Properties. Eu tenho aqui View. E vou clicar aqui em Section. E eu vou selecionar esta maneira, vou deixar desse jeito. E vou dar OK. Então ele remove a linha no meio da peça. Só fica a linha de extremidade de corte, o símbolo de corte. Eu vou aqui fazer aqui a projeção desta vista aqui lateral. Então vou clicar aqui em View Layout, vou clicar aqui em Project View. Vou clicar nesta vista, vou vir para o lado e dar um clique. Ó. Então está projetado a vista. Está desta maneira. Eu vou continuar aqui, eu vou vir no View Palette, vou clicar no View Palette e vou pegar aqui a vista isométrica. Ó. Vou clicar e vou arrastar para a tela e soltar. Então aqui está deste jeito a vista. Ó. Ele abre aqui a janela da vista, ó, Draw View 6. Então vou abaixar aqui. Essa vista eu vou deixar aqui deste modo, ó, Shade with Edges. Então ele deixa aqui a vista com as cores que eu fiz no desenho. Vou clicar aqui para aceitar. Vou clicar aqui para ajustar a vista na tela e vou salvar. Vamos aproximar a vista aqui. Eu vou alinhar aqui a chaveta, deixar a chaveta aqui na vista de cima. Então vou vir aqui no conjunto, clicar aqui em Mancal Shaft. Eu vou clicar aqui em Mate. Vou clicar aqui em expandir a árvore. Vou vir aqui no eixo, ó. Está expandida a árvore do eixo, vou clicar aqui no plano que eu quero, então no caso aqui o plano direito, o Right Plane, vou dar um clique, e vou vir aqui no conjunto, nos planos do conjunto e clicar também no plano direito. Então está alinhada a chaveta. Agora está correto o desenho, a chaveta está para cima e está alinhado. Vou confirmar o Mate, vou confirmar aqui também, vou clicar aqui para deixar aqui isométrico, e vou salvar aqui meu trabalho. Vamos ver aqui o desenho. Então vou clicar em Window e vou vir no desenho. Então o desenho agora acertou aqui a chaveta. Está desta maneira a minha peça. Agora está correto o alinhamento da chaveta. Eu vou continuar aqui e vou colocar aqui a linha de centro na peça. Então vou clicar aqui em Annotation. Eu tenho aqui Centerline e tenho Center Mark. Então vou pegar aqui Centerline, eu vou vir aqui e vou clicar aqui no eixo. Clicar aqui na borda e clicar nesta borda. Então ele coloca a linha de centro para mim. Esta é uma maneira de colocar. Eu vou fechar aqui, eu vou clicar na linha de centro, vou pegar aqui o endpoint, vou clicar no endpoint da linha de centro e arrastar para cá. Vou soltar aqui. Vou vir aqui deste lado, eu vou clicar aqui neste endpoint e arrastar aqui até onde eu preciso. Então está desta maneira o meu desenho. Eu vou continuar aqui, vou clicar no vazio, vou pegar novamente Centerline e vou clicar aqui no parafuso, nesta linha e nesta linha. Então está colocada a linha de centro. Eu vou vir aqui, vou clicar aqui dentro do parafuso. Clicar aqui e clicar aqui dentro. Ele também coloca desta maneira. Então aqui está colocada a linha de centro nesta vista. Eu vou descer aqui e fazer o mesmo aqui, ó. Vou clicar aqui nesta linha, clicar nesta linha. Então está colocada esta linha de centro. Eu vou aproximar aqui, vou fechar aqui o Centerline, vou clicar na linha,
Ele não pegou aqui, ele está pegando a linha de corte. Ó. Então ele escondeu aqui a linha, não consigo pegar, né? Olha, se eu clicar aqui, ele vai pegar a linha de corte. Então aqui eu vou fechar aqui, eu vou clicar com o botão direito aqui na linha de corte e vou esconder, ó, Hide Cutting. Agora eu consigo pegar aqui dentro. Ó. Então eu vou clicar aqui no vazio para tirar a seleção, vou clicar na linha, agora eu consigo pegar e esticar a linha. Vou clicar aqui na extremidade e puxar para cá. Na chaveta eu vou clicar em Center Mark, vou selecionar aqui esta opção aqui no Center Mark para ele slot, ó, e vou clicar aqui no arco do slot, ó, do chaveta. Então ele vai colocar Center Mark para mim. Vou fazer aqui o mesmo deste lado. E vou colocar aqui o Center Mark. Esta é uma maneira, tá? Estou fazendo de uma maneira. Tem outras maneiras. Vou fechar aqui o Center Mark. Vou clicar aqui novamente em Center Mark. Está desta maneira aqui, ó, voltou desta maneira. Eu vou clicar aqui onde eu quero colocar a linha de centro. Então vou clicar aqui na arruela. Vou clicar no furo. E vou colocar aqui todas as linhas de centro que eu preciso. Não preciso chegar perto, só que de longe eu consigo colocar. Aqui também, aqui. Então está colocada todas as linhas de centro aqui nesse desenho. Eu vou fechar aqui o Center Mark. Vou aproximar aqui da vista. Então a minha rosca está desta maneira, olha, ele não está mostrando a rosca. Eu vou clicar aqui em Options. Eu vou vir aqui na aba Documento Propriedades. Vou clicar aqui em Detail. E vou ligar aqui para mostrar a rosca cosmética. Vou dar OK. Ele não continua não mostrando, eu vou vir aqui no desenho do conjunto. Vou clicar aqui, voltar no conjunto. Eu vou selecionar aqui o parafuso. A rosca aqui está deste jeito, ó, está cosmética. Então o parafuso está aqui embaixo selecionado. Eu vou clicar com o botão direito no parafuso e vou editar o Toolbox componente. Aqui na rosca display, o modo como mostra a rosca, eu vou mudar de cosméticos para esquemático. Então a rosca fica desta maneira. Fica parecendo a rosca real. Eu vou confirmar aqui a configuração. Então aqui ele está mostrando aqui 4 roscas, esses 4 parafusos do pattern. Eu vou vir aqui e vou mudar aqui deste parafuso aqui também. Ó. Este parafuso aqui também, aqui está esquemático. Então eu vou clicar neste parafuso. Vou vir aqui na janela aqui da árvore, ó, clicar no parafuso com o botão direito e clicar aqui Edit Toolbox Componente. E vou mudar aqui 3D Display para esquemático. Vou confirmar. Então agora aparece a rosca, deste modo que o Solid mostra. Eu vou clicar aqui para isométrico e vou salvar o meu trabalho. Eu vou voltar aqui para o desenho. Então agora ele mostra a rosca para mim desta maneira. Esperar atualizar, então está desta maneira a rosca. Eu vou vir aqui e vou colocar a Center Line. Então aqui vou clicar aqui na aresta do parafuso, vou clicar aqui dentro. Então ele coloca a linha de centro para mim, ó, desta maneira. Eu vou continuar aqui, ele colocou os dois, ó, está colocado aqui também. Eu vou continuar a colocar nesta vista. Então vou clicar aqui na aresta do parafuso. Então ele colocou a linha de centro. Vamos colocar deste lado também, vou clicar aqui na aresta, clicar aqui dentro. Então está colocada a linha de centro. Eu vou fechar aqui Center Line, vou clicar aqui em Center Mark e vou clicar aqui e colocar a linha de centro aqui dentro. Então está desta maneira, vou fechar aqui, eu vou clicar aqui e vou expandir a linha do tamanho que eu preciso. Clicar e arrastar, clicar e arrastar, clicar e arrastar. Vou clicar aqui para ajustar a folha, vou fechar o Center Mark, eu vou trazer aqui o símbolo de corte, eu vou clicar nesta vista com o botão direito e vou clicar aqui para mostrar a linha de corte, ó, Show Cutting Line. Então voltou a linha de corte, vou confirmar, vou clicar novamente para ajustar e vou salvar. Agora vamos ver no PDF. Eu vou cotar o desenho, colocar essas cotas, do jeito que está aqui nesse desenho. Vamos voltar para o Solid.
Então vou aproximar aqui desta vista. Eu vou clicar aqui, estou em Annotation, vou clicar Smart Dimension. Eu vou aproximar aqui dessa extremidade. Eu vou clicar aqui na linha de dentro do chanfro, ó. Ele pega o diâmetro para mim. Eu vou clicar e levar aqui para fora e soltar aqui. Vou confirmar a dimensão. Então ele coloca a dimensão deste jeito. Eu vou continuar aqui colocando dimensão, vou cotar aqui deste outro lado. Então vou clicar novamente Smart Dimension. Vou clicar aqui nesta linha interna do chanfro. Vou vir aqui levar a cota onde eu quero e vou clicar descarregar. Vou fechar aqui a dimensão. Eu vou vir aqui em opções. Vou vir aqui em dimensão, ó, primeiro em Document Properties, agora em dimensão. Então, dimensão aqui, ele está mostrando aqui as dimensões ó, com mais zeros. Ó. Então, vou clicar aqui e vou clicar em Remove, em OK. Então, aqui ele removeu o zero, ó, deixou a cota cheia. Se for medida quebrada, como 0,5, ele vai colocar. Então, eu vou continuar aqui cotando. Eu vou clicar aqui, estou em dimensão. Eu vou clicar aqui nesta linha. E vou clicar aqui na linha de centro. E vou colocar a cota aqui embaixo. Eu vou dar um clique aqui, aqui está bom. Eu vou continuar aqui. Vou clicar aqui nesta linha de centro. E vou clicar nesta linha de centro. E vou colocar a cota aqui embaixo. Então, eu aproximando aqui da linha de dimensão, ó, ele pega o alinhamento para mim. Ó. Então, vou clicar aqui no meio, vou continuar aqui cotando, vou clicar aqui na linha de centro e vou clicar aqui na ponta do eixo. Ó. E vou clicar aqui alinhando a cota. Então, eu passei lá, cheguei perto, ele já pega o alinhamento. Ó. Eu vou clicar, eu vou continuar aqui, vou clicar nessa aresta. E vou clicar aqui nesta outra aresta aqui da peça. Colocar aqui a cota total do eixo. Vou clicar aqui embaixo e descarregar aqui embaixo. Eu vou apertar ESC para sair de dimensão. Eu vou passar o mouse aqui no texto da section. Vou clicar e arrastar para baixo. Então minha peça está desta maneira. Vamos ver no PDF. Então aqui está desta maneira cotado com as dimensões. Eu vou vir aqui e vou cotar a vista aqui do lado. Vamos voltar. Então aqui eu vou colocar essa dimensão aqui de 111 primeiro. Eu vou clicar aqui. Eu vou clicar aqui nesta linha. Vou clicar aqui nesta linha de cima. Colocar essa cota aqui de 111 aqui do lado. Vou clicar aqui na seta no ícone para colocar a cota para dentro. Eu vou dar ESC, sair de dimensão. Vou pegar essa cota e arrastar um pouco para fora. Deixar desta maneira. Vou vir aqui nesta vista, vou clicar em dimensão novamente, vou clicar aqui nesta linha e clicar aqui embaixo. Vou colocar essa cota. Eu vou aproximar aqui e vou colocar essa cota desta linha até a linha de centro. E clicar aqui do lado e clicar aqui na seta para colocar a seta para dentro. Vou confirmar aqui a dimensão, vou clicar aqui para ajustar na tela e vou salvar. Vamos ver no PDF. Agora eu vou colocar aqui os balões da peça. Então aqui vou voltar para o Solid. Eu vou selecionar aqui esta vista e vou clicar aqui em Auto Balloon. Então ele coloca os balões para mim na peça, ó, desta maneira. Ó. E eu posso aqui clicar e selecionar o tipo do jeito que eu quero colocar. Ó. Então tudo para cima, tudo para baixo. Desta maneira aqui de um lado, do outro lado. Ou desta forma aqui, ó. Quadrado, ou desta outra forma. Então você pode escolher aqui a maneira que você quiser. Eu vou deixar aqui tudo para cima, então ficou tudo na linha de cima. O tipo de balão está circular, está 2 caracteres, ó, que cabe dentro da bola. E aqui o número do item que ele vai colocar. Então já está configurado aqui para mim. Eu vou deixar desta maneira. Vou clicar aqui em confirmar o Auto Balloon. Então esta é uma maneira de colocar o Auto Balloon. Posso colocar tudo de uma vez só. Eu posso aqui colocar deste jeito, vir aqui apagar o que eu não quiser e colocar novamente. Então posso deletar e colocar novamente o balão se eu quiser. Eu vou fechar aqui o balão e eu vou colocar aqui individualmente. Então vou desfazer aqui, ó, eu vou vir e vou colocar de uma vez, um de cada vez. Vou clicar em Balloon. Eu vou vir aqui clicar na peça que eu quero colocar o balão, ó. Dar um clique, já aparece o balão, e eu vou clicar aqui e colocar o balão.
e ele coloca já o número do item da peça, do jeito que foi montado a peça. Eu vou continuar aqui colocando, então vou clicar aqui nesta base, vou colocar outro balão aqui. Eu vou pegar aqui, pegar o alinhamento, vou dar um clique e vou colocando. Então vou fazer aqui de acordo com o PDF. Então vou colocar desta maneira. Vamos voltar. Então vou clicar aqui, colocar no eixo, colocar aqui, pegar o alinhamento, dar um clique. Vou clicar aqui no mancal e vou colocar a bola aqui em cima. Note que aparece uma linha amarela ali de alinhamento. É só clicar e descarregar. Vou clicar aqui na chaveta, pegar o alinhamento e vou clicar. Eu vou continuar aqui, eu vou colocar aqui as bolas no parafuso, ó, o balão no parafuso. Então vou clicar aqui, pegar o parafuso, primeira peça, ó, e vou colocar aqui do lado. Eu vou fechar aqui o balão. Eu quero colocar aqui o balão, vamos ver no PDF, ó. Então está desta maneira o balão, vamos voltar. Então vou aproximar aqui da peça, eu vou vir aqui no balão, ó, clicar com o botão direito e vou escolher aqui Add to Stack, que é acrescentar em fila, né? Então vou clicar aqui na arruela lisa. Então ele colocou para mim o balão desta maneira. Eu vou vir aqui na janela e vou selecionar o modo como eu quero. Então eu quero aqui para baixo desta maneira e vou dar OK. Eu vou aproximar aqui, vou vir neste balão, clicar com o botão direito, vou clicar aqui Add to Stack. Acrescentar em fila, acrescentar em pilha também, empilhamento, modo de falar. E vou selecionar aqui a arruela de pressão. Vamos ver, já pegou, então está lá, já pegou. Eu vou clicar aqui no balão 9, vou clicar aqui para adicionar, aqui, vou clicar no vazio, né? Eu vou clicar aqui e clicar aqui na porca agora. Então ele vai acrescentar direto, ó. Não preciso voltar no comando novamente, eu estou acrescentando aqui, ó. Então aqui estão os 4 itens que eu preciso. Eu vou fechar aqui o Stack Balloon e vou continuar colocando balão. Vamos ver no PDF. Então vou colocar aqui embaixo desta maneira. Vamos voltar. Então vou clicar aqui Balloon. Eu vou clicar aqui na arruela especial e vou colocar aqui o balão. Eu vou clicar aqui no parafuso e vou colocar o balão aqui deste lado. Eu vou dar ESC. Eu vou clicar aqui com o botão direito, vou clicar aqui Add to Stack e vou clicar na arruela de pressão aqui. Então está desta maneira, eu vou deixar desta maneira. Vou confirmar aqui Stack Balloon, vou clicar aqui para ajustar a vista e vou salvar. Então aqui, se eu vir no balão, ó, eu clicar aqui no balão, eu não consigo aqui mudar o item number, ó. Não aparece nada aqui embaixo, ó. Eu não consigo mudar a numeração. Então eu vou fechar aqui o balão. Eu posso mudar aqui desta maneira, ó. Vamos voltar aqui, eu posso mudar, escolher aqui outro tipo de colocação lá, ó. Então pode ser quantidade, escolher o que eu quiser. Eu vou ficar aqui no item number. Vamos fazer um básico aqui, né? Não vamos avançar muito. Então vou clicar aqui ESC, sair do balão. Para que eu consiga mudar aqui o item number, eu vou colocar aqui a lista de peças, ó. Então vou clicar aqui para ajustar na tela. Eu vou clicar aqui no vazio para não selecionar nenhuma vista. Vou clicar em Tables. Vou clicar em Bill of Materials, lista de materiais. E vou selecionar esta vista, ó. Ele está pedindo aqui para selecionar. Então vou clicar nesta vista. E vou selecionar aqui os 3 tipos de Bill of Material. Então vou começar aqui com o Top Level. E vou dar OK aqui para esta colocação. Então o Top Level eu vou colocar aqui em cima. Ele mostra as peças desta maneira. Então a peça vem aqui deste jeito. Então o mancal aqui está completo. Não aparece aqui o rolamento que vai mancal, a esfera, a guarnição. Então o mancal é completo. É um item comprado aqui deste jeito. Eu vou selecionar aqui novamente aqui Tables. Vou selecionar Bill of Material. Eu vou selecionar aqui o mesmo conjunto que eu selecionei, a mesma vista, dar um clique. E vou selecionar aqui somente partes. E vou confirmar e vou colocar aqui do lado. Então, somente peças, ó, ele coloca todas as peças que compõem o desenho. Está aqui, ó. Note aqui que apareceu aqui a esfera, ó. Então, aqui ele está
colocando somente peças. Eu vou vir novamente aqui, vou clicar aqui em Tables, clicar em Bill of Material, vou selecionar a mesma vista e vou selecionar aqui o Indented, que é identificado. E aqui está sem número, né? No número. Eu posso colocar aqui o modo que eu quiser. Então, eu vou deixar desta maneira e vou confirmar. E vou colocar aqui do lado. Então, aqui ele identifica peças desta maneira. Então, ele coloca aqui, no caso, o item mancal e as peças que contém esse mancal. Então, ele identifica todas as peças do subconjunto mancal. Então, você escolhe aqui qual o modo de colocar a lista de peças. Eu vou clicar aqui e vou apagar, ó, com o botão direito. Vou dar aqui Delete. Delete Table. Eu vou também apagar aqui essa daqui. Delete também. Table. E vou apagar essa aqui também. Delete. E vou colocar novamente, para não ter dúvida, né? Então, eu vou selecionar aqui Table. Vou selecionar Bill of Material e vou selecionar esta vista. E vou deixar aqui só partes, ó, só peças e dar OK. Vou levar aqui do lado. Eu vou aproximar aqui, ó, eu posso colocar aqui no canto. Ó. Então, eu vou descarregar aqui e vou ajustar. Ó. Então, é melhor fazer assim. Ó. Agora, eu clico aqui na lista e eu mudo aqui o modo que ele tem a âncora. Ó. Então, a âncora está no canto superior. Eu vou mudar para o canto superior direito. Agora fica fácil para mim colocar. Então, vou clicar aqui e arrastar. Então, ele se encaixa na borda do desenho. É só soltar. Então, está colocado. Eu vou aproximar aqui. Eu vou clicar nesta linha aqui. Eu mudo o ícone e vou estender aqui a coluna. Até deixar somente uma linha. Então, está desta maneira. Ó, até onde estiver bom para mim. Ó. Então, aqui está bom. Vou descarregar. Eu vou clicar nesta linha e diminuir aqui a janela. Eu vou clicar aqui na seta e vou puxar um pouco para cá para colocar aqui do lado. E vou soltar. Então está desta maneira a minha lista de peças. Os itens estão desta maneira. Então aqui, se eu quiser aqui adequar o item, eu vou clicar aqui no balão. Agora aparece o item aqui embaixo, ó, depois que eu coloquei a lista de peças. Então esse item aqui, number, vou mudar para o item 1. Então, ele mudou tudo aqui, ó, 1 e 2. Eu vou mudar aqui esse 6 também, ó, vou confirmar esse 1. Eu vou clicar aqui no 6 e vou mudar aqui para 3. E vou confirmar. Esse item aqui eu tenho que colocar o balão manualmente. Então, note aqui que ele já muda aqui também a lista, ó, já atualizou aqui para o que eu selecionei lá na peça. Então, vou continuar aqui, que está sem número, aqui está com o número 4 mancal, aqui está sem número. Então, vou clicar aqui no balão e vou colocar aqui texto. Clicar em texto e vou entrar aqui com o número 4 e vou confirmar. Então, está desta maneira. Eu vou clicar neste próximo aqui e vou colocar aqui item 5. Confirmar. Então, ele vai atualizando para mim. Aqui eu vou clicar aqui no 12, vamos clicar no vazio, vou clicar no 12, vou clicar aqui no número e vou mudar aqui para 6. Vou continuar aqui, fechar, vou clicar neste balão e vou mudar esse número aqui para 7. E vou confirmar. Então, ele vai mudando esses itens aqui. Aqui continua do jeito que estava. Eu vou continuar aqui, vou clicar neste balão e vou clicar aqui, mudar aqui para 8. Vou confirmar. Vou clicar aqui nesse outro. Vou mudar aqui para 9 e confirmar. Vou vir aqui no 12, clicar, vou mudar aqui para 10 e confirmar. Vou clicar aqui no 13 e mudar aqui para 12 e confirmar. Então está desta maneira. Aqui o item 8 repete, que é o parafuso, é o mesmo daqui, ó. Vou clicar no vazio. Então meu desenho está desta maneira, ó, e a lista aqui está atualizada. Vamos ver no PDF. Então está desta maneira, ó, do jeito que está lá no nosso desenho. E a lista aqui vai até o item 11 só. Vamos voltar aqui. Então aqui eu vou esconder aqui o item que eu não quero. Eu tenho aqui o item 12, falta o 11 aqui, ó. Então vou clicar aqui, o 12 vai passar a ser 11. Agora está correto, 11.
E aqui eu vou esconder aqui o item 12 e 13, que eu não tenho na peça, né? O mancal aqui eu vou considerar que ele vem completo. Então vou clicar aqui, ó, deixar desta maneira, clicar com o botão direito e vou deletar aqui a linha, ó, 1. Aqui também no 12, eu vou clicar aqui, no 13, desculpa, e vou clicar aqui, deletar aqui a linha. Então vou até o 11 aqui só, o 12 aqui é a numeração aqui da tabela. Então está aí, tem 11, ó, está correto de acordo com o desenho. Eu também posso mudar aqui a tabela, ó, eu posso ficar aqui nessa barra azul, clicar aqui, segurar e arrastar aqui para cima. Ó. Então estou mudando o item, ó. Está desta maneira, é uma maneira também de arrumar a tabela. Ó. Então mudou aqui também. Posso fazer desta maneira também. Vamos voltar aqui. Então vou clicar aqui novamente e vou puxar aqui o mancal para baixo. Vou clicar e levar aqui no lugar do 2. Ó. Então voltou do jeito que estava, ele arruma a ordem dos números. Vou clicar aqui para ajustar na tela e vou salvar. Eu vou clicar aqui e vou dar aqui um rebuild, né? Para ajustar a vista. Vou clicar aqui no vazio para tirar seleção. Agora sim não está nada selecionado, vou salvar. Vamos ver no PDF. Eu vou colocar aqui esta cota aqui que está faltando, ó, de 500 e a de 2. Vamos voltar. Então vou clicar aqui Smart Dimension. Eu vou clicar aqui nesta aresta e vou clicar aqui embaixo. Eu vou aproximar aqui da arruela, ó. Eu vou clicar nessa aresta da arruela e vou clicar aqui na aresta do eixo. Então tem uma folga aqui de 2 milímetros. Vou clicar aqui do lado. Vou clicar aqui para ajustar. Vou apertar ESC para sair de dimensão. Então aqui está feito o tutorial aqui da montagem, ó, e a colocação dos balões e da tabela. Eu vou parar aqui o vídeo neste momento. Depois eu continuarei aqui na parte 2 deste vídeo de desenho. Espero que você tenha gostado deste tutorial. Dê um like, curta o meu canal, compartilhe, se inscreva. Me ajudem a fazer melhores tutoriais para vocês. Essa inscrição, esse like, esse compartilhamento é muito importante para mim. Obrigado, até o próximo.